Olá, meus queridos e queridas! Nos encontramos mais uma vez aqui no canal Axiomas da História para falar de história! Hoje seguimos com o tema Pré-História, parte 2. Já fizemos uma outra videoaula falando da divisão do tempo em história e do período paleolítico. Agora falaremos de alguns aspectos do período neolítico. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal Axiomas da História e repasse essa partícula de conhecimento com os seus amigos. E com os inimigos também, por que não, né? E sem bolodórios, vamos começar! O período neolítico. Iniciamos entendendo o significado da palavra neolítico. Essa palavra vem do grego neo, que significa novo, mais lítios ou líticos, que significa pedra. Então, neolítico significa pedra nova. Juntando o termo período, temos então nova idade da pedra ou nova idade da pedra polida. O termo polida remete às ferramentas e utensílios domésticos e até armas que os homens do Neolítico faziam de pedra, porém mais aprimoradas, detalhadas, polidas. O período neolítico é a menor divisão de tempo da pré-história e talvez o mais importante da história humana. Inicia-se por volta de 10.000 a.C., quando surge a agricultura, e vai até 4.000 a.C., quando surge a escrita. Esse período, apesar de ser relativamente curto, é repleto de grandes mudanças que transformaram a vida humana daquela época para sempre. A principal esplendorosa mudança que ocorreu foi a criação da agricultura em 10.000 a.C., pois foi o momento em que o ser humano começou a diversificar a sua forma de se alimentar. Ele aprendeu a produzir seu próprio alimento a partir da agricultura. Isso significa que os homens daquele tempo deixaram de viver somente da caça, pesca e coleta de frutos e passaram a comer os frutos das sementes que eles foram aprendendo a cultivar, e também da criação de animais. As transformações causadas pela invenção da agricultura no período neolítico foram tão significativas que os estudiosos as chamaram de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. As principais características do período neolítico são o sedentarismo, que surgiu devido à necessidade do cuidado com as plantações. Os homens do período neolítico foram permanecendo nos locais escolhidos para o plantio das sementes, pois era necessário preparar a terra, semear, cuidar e colher os frutos. Assim, aos poucos tornaram-se sedentários. Esse fato possibilitou, posteriormente, o surgimento das primeiras aldeias, vilas, cidades, governos, ou seja, da sociedade complexamente organizada. Junto à agricultura, os homens também iniciaram a domesticação de animais, como cães, ovelhas, vacas, bois, cavalos, dentre outros. Muitos animais eram utilizados no trabalho agrícola ou no transporte de mercadorias. Outros passaram a fazer parte da alimentação ou fornecendo lã para a fabricação de roupas. Assim nasceu a pecuária. Com mais alimentos disponíveis e menos perigos de mortes humanas geradas pela caça de animais grandes, por exemplo, a população cresceu e surgiu a aristocracia guerreira, a divisão de poderes, o governo de reis, imperadores e sacerdotes e a guerra. E o exército, lógico, não podemos esquecer do exército. Lembrando que a aristocracia, de que falo aqui, era a classe dominante, os ricos, poderosos, nobres e sacerdotes, controladores da produção alimentícia, do poder político e religioso em geral. Surge ainda a propriedade privada. Antes da agricultura não havia propriedade privada, mas sim o coletivo. Tudo era de todos, os alimentos eram divididos e tudo era para o bem comum.
Depois da agricultura, a terra passou a ser controlada por grupos aristocráticos e pelo Estado, que vai nascer posteriormente. O acúmulo de alimentos e da criação de animais ajudou no surgimento do comércio, estimulado também pela fabricação artesanal de objetos feitos de cerâmica. A cerâmica a que me refiro foi uma das invenções mais importantes da humanidade daquele tempo. Trata-se de vasilhas como panelas, copos, pratos, jarros, botelhas, ânforas. A produção de cerâmica revolucionou justamente porque as pessoas podiam transportar, conservar e armazenar os alimentos em grão ou em líquido, aumentando assim o comércio. Mas também era utilizada para o cozimento de grãos e como utensílios domésticos. Então, quando eu falo cerâmica, não pense que é piso de chão. Ah, não, isso também foi inventado pelos seres humanos no período neolítico. Pisos, tijolos, né, revestimentos. O ser humano vai aprimorando as suas técnicas, mas a cerâmica que me refiro são os potes, aqueles para conservação e transporte dos alimentos. Provavelmente devido ao aumento do comércio, surgiu a escrita. Por volta de 4000 a.C., é outra característica do período neolítico. A escrita era utilizada para registros contábeis e registros do dia a dia. Depois passou a ser utilizada para registros de leis, histórias, dentre outras coisas. Houve ainda o aprimoramento das técnicas de produção artesanal e maior divisão do trabalho. Pessoas foram inventando coisas e maneiras de fazer coisas. Outros foram se aprimorando em técnicas de produção que já existiam. Assim surgiram as especialidades, como padeiros, carpinteiros, oleiros, escribas, arquitetos, joalheiros, dentre outras práticas. A agricultura proporcionou o aparecimento das grandes obras de contenção das águas das enchentes, como os diques, canais de irrigação, drenagem de pântanos, pontes. Proporcionou ainda o surgimento de calendários, que surgiram a partir da observação do tempo, dos astros, movimento dos corpos celestes, para definir a melhor época de plantar e colher os grãos. Ou seja, surgiram as primeiras manifestações científicas a fim de se conseguir uma excelente produção de alimentos. Foi também no Neolítico que surgiram as primeiras construções de casas, palácios e templos, tudo após a invenção da agricultura. Pasmem vocês, quão importante foi a invenção da agricultura. E eu digo invenção porque foi exatamente isso que ocorreu. E olha, dizem por aí que a agricultura foi inventada pelas mulheres. Enquanto os homens iam caçar ou pescar, elas ficavam em seus abrigos cuidando dos filhos e colhiam frutos próximo ao local do seu assentamento. Elas observavam que dos caroços de frutos jogados ao chão nasciam novas plantas idênticas que geravam novos frutos. E quanto melhor e maiores eram os grãos jogados na terra, nasciam maior quantidade de frutos cada vez melhores. Mas olha, gente, tudo isso demandou tempo, não aconteceu do dia para a noite. Essa observação, ela foi passada de geração para geração e demorou muito para os seres humanos chegarem até a agricultura. Não foi uma coisa que foi feita de repente, não foi nada repentino. Outra coisa também que é atribuída às mulheres é a invenção da medicina. Não vou dizer da medicina em si, mas o conhecimento de plantas medicinais. Como a mulher ficava na floresta colhendo frutos e observando tudo ao seu redor, ela observou, por exemplo, que algumas sementes, algumas folhas, algumas seivas serviam para curas de feridas. Então, graças à mulher, nós temos aí a invenção da agricultura e o conhecimento das primeiras plantas medicinais.
Os primeiros agrupamentos humanos e grandes sociedades organizadas surgiram no período neolítico a partir de aldeias agrícolas entre 8 e 6 mil a.C. em locais da Ásia, Europa e África, inicialmente à beira de grandes rios como o rio Nilo, o rio Tigre, o Eufrates, o rio Indo, o rio Amarelo ou lagos de água doce, o que facilitava a agricultura. Na América também houve a invenção da agricultura e o surgimento de grandes sociedades. Porém, na América do Sul, nos atuais México, Bolívia e Peru, mas numa temporalidade um pouco diferente do que as que surgiram nos outros continentes. Em relação ao surgimento das primeiras sociedades organizadas ou primeiras cidades, em geral, os seres humanos se agrupavam em assentamentos de pequenos grupos, mas a partir da Revolução Agrícola ou da invenção da agricultura, em geral, a maioria dos integrantes de assentamentos humanos passaram a formar aldeias de famílias que possuíam um grau de parentesco entre si. Poucas famílias extensas formavam o conjunto da comunidade, também conhecidas como clãs. Mais tarde, essas famílias se juntavam a outras para a formação de uma sociedade tribal. As principais decisões eram deixadas a cargo do membro mais velho de cada família e, posteriormente, do patriarca, que, por meio da escolha feita entre os principais líderes da aldeia, controlava as questões religiosas, políticas e militares. Inicialmente, nessas sociedades, a obrigação de cultivar os campos, regular as enchentes, cuidar dos animais domésticos, explorar as florestas, caçar, drenar os pântanos, fabricar tecidos ou moldar a cerâmica, poderia ser de qualquer membro da comunidade. Com o passar do tempo, devido ao crescimento populacional, as atividades de cultivo ficaram destinadas a uma parte da população chamada de camponeses, que trocavam os excedentes de sua produção agrícola por ferramentas, utensílios e outros produtos de seu interesse. Assim iniciou o comércio. A necessidade de controle das águas, dos rios e das enchentes fez com que as famílias mais prósperas na agricultura e no comércio passassem a explorar a mão de obra das famílias com parentescos mais distantes e menos desprovidas de alimentos. Surgem então novas formas de dominação e de governos que, com o passar do tempo e em alguns casos, eram reconhecidos como figuras divinas, como o caso dos faraós do Egito. Resumindo, a Revolução Agrícola fez surgir os pilares do mundo em que vivemos. Foram sendo criados, a partir dela, os elementos culturais, religiosos, políticos e sociais que são a base das sociedades atuais. A Revolução Agrícola deu origem a um mundo totalmente novo, mas talvez tenha sido também o momento em que começaram os problemas da humanidade, uma vez que gerou as desigualdades sociais e a competição pelos bens materiais, o domínio de quem tinha mais em relação aos que tinham pouco ou quase nada. Surgiu o aprimoramento das técnicas de cultivo, da criação de animais, das grandes construções, mas também surgiu a escravidão, a pobreza e a miséria. Dentre a aristocracia guerreira, apareceu a ideia de controle e organização da população, o que justificou a necessidade de governantes poderosos. É o berço da exploração dos menos desprovidos. Pense nisso. E para concluir, vale lembrar que as datas que indicam o surgimento da agricultura são variáveis, podendo ir a mais de 12.000 a.C., dependendo do lugar e de como é analisado pelos estudiosos. Isso porque a invenção da agricultura, bem como o desenvolvimento das primeiras sociedades e de tudo que foi falado aqui, foi resultado de um processo lento de observações, tentativas, acertos e erros dos nossos antepassados.
não ocorreu do dia para a noite, nem em todos os lugares do globo terrestre. Poucas sociedades conseguiram inventar e aprimorar técnicas agrícolas. A maioria demorou muito tempo para desenvolver a agricultura. Outras permaneceram como caçadoras e coletoras. Até hoje, ainda existem sociedades mundo afora que vivem de forma rudimentar, como nos períodos Paleolítico e Neolítico. Pretendo elaborar uma videoaula falando especificamente de onde surgiram as primeiras sociedades agrícolas, inclusive na América. Obrigada por assistir esta aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você quiser, pois o conhecimento é a arma mais poderosa que o ser humano pode ter e ninguém tira de você. Fique bem e até a próxima!